Neemias 2:17 diz assim: então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos, Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos dessa vergonha. E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta obra. Porém, quando Sambalate, o horonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Dê uma pausa aqui, igreja. A história que nós estamos vendo aqui é a história de um judeu chamado Neemias, um homem de Deus, um homem que é um exemplo para todos nós. Na verdade, na Bíblia, um dos maiores exemplos que eu vejo entre os homens, um dos maiores mesmo, é Neemias. Alguém em quem eu procuro me espelhar e aprender com a sua vida, com a sua história. Neemias não foi um homem qualquer na sua geração. Neemias foi um excelente representante de Deus aqui na terra. Amém, igreja? É um bom exemplo para você seguir, principalmente se alguém lidera pessoas. Neemias é um exemplo fenomenal de líder compassivo, misericordioso, justo, correto, coerente. Qualquer hora você tira para ler o livro de Neemias todinho e meditar em quem esse homem foi, o exemplo que ele nos dá. Esse homem, apesar de ser judeu, ele está habitando em uma terra distante. Houve um cativeiro, e neste cativeiro, anos atrás, as pessoas foram levadas, foram despatriadas, foram levadas de sua pátria e espalhadas por todo o império assírio. E Neemias, ele foi um, e ele estava agora lá com o rei persa. Ele mora em Suzã, lugar muito, muito, muito distante. Mas mesmo distante, ele tem uma preocupação com o seu povo. Ele não esqueceu as suas raízes, ele não esqueceu das suas origens, ele não esqueceu da sua gente. E mesmo lá tão longe, ele quer saber do bem do seu povo. Mas o seu povo não estava bem. O seu povo estava amargando a miséria, a destruição da sua cidade. Jerusalém estava destruída, arruinada, queimada. Houve essa destruição por Nabucodonosor no passado. Mas o que acontece é que esse homem está distante, pensando no bem do seu povo, e ele ora a Deus, ele pede a Deus, ele quer fazer algo, e Deus então toca no coração do seu rei, e o seu rei autoriza que ele venha para a sua terra, se ausente do seu trabalho, do seu ofício. Ele era copeiro do rio, muito próximo do rio, e ele vem para Jerusalém com o objetivo de reconstruir essa cidade. Está claro até aqui para vocês? Então ele vem, ele sonda a cidade, ele passeia pela cidade, ele avalia o estado da cidade, e num determinado momento ele reúne pessoas e revela o que ele foi fazer ali. É onde nós entramos aqui na leitura agora. E ele diz para o seu povo que está ali em ruínas, e ele fala: olha como está Jerusalém, na miséria, destruída, arruinada.
Vamos nos juntar, vamos reconstruir essa cidade. Deus me mandou para cá e Deus me favoreceu, tocou no coração do rei. Eu estou aqui para isso. Amém, igreja? Amém. E lá está Neemias com esse propósito. Mas o que eu quero que você atenta hoje nessa mensagem é a reação dos inimigos. Os inimigos desprezaram, os inimigos zombaram da ideia, do plano, do projeto de Neemias para com Jerusalém. Jerusalém destruída, ninguém ligava para Jerusalém, ela estava arruinada, ninguém queria o bem dos judeus. Quando um homem decide, toma uma atitude de lutar por aquele povo, aparece gente para se opor, aparece gente que está por ali para resistir, aparece gente que está por ali para zombar e para desprezar de Neemias. E eles fazem isso. Lê comigo de novo lá no versículo 19, diz assim, ó: porém, quando Sambalate, o horonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Preste atenção, igreja. Neemias não tinha feito nada ainda. Neemias, ele tinha apenas anunciado. Até então eram só palavras e alguns poucos movimentos. A Bíblia diz que ele convoca o povo, chama o povo, anuncia aquela obra e eles começam a se preparar. Preparação. Não estão fazendo nada ainda, apenas se preparando. Então apenas há um anúncio, apenas há uma intenção e começam os preparativos. Já é o bastante, é o suficiente para alguém se incomodar, para alguém não se sentir bem, desprezar aquela obra que estava começando. Talvez você se identifique muito com o que você vai ouvir aqui hoje, mas Deus vai orientar você o que você deve fazer. Amém, igreja? Amém. Então aqueles homens eram 3, esses 3 representavam outros também. Eles não estavam felizes que alguém se preocupou, por alguém ter se preocupado com o povo judeu, ainda mais alguém que tinha vida ganha lá num palácio, convivendo com o rei, morando dentro de um palácio. Imagina esses homens. O que esse infeliz está fazendo aqui? Ele não está morando lá, ele não foi embora, já não saiu daqui, já não está numa terra distante, ele não mora num palácio. E esse homem vem aqui se importar com esse monte de ruína, esse povinho, esses judeus, essa gente. Eles se incomodaram com ele. E bastou o anúncio, bastou a preparação então para que eles começassem a zombar e desprezar. Igreja, o desprezo, às vezes ele vem acompanhado de um riso, de um deboche, zombaria, como está escrito aqui. O desprezo vem acompanhado de escarnecimento. Aqui vocês falam mangar, né? Não é assim que vocês falam? Às vezes a pessoa manga de você, zomba de você, com aquele riso debochado. Só que esse desprezo, esse riso, esconde muitos outros sentimentos. Quem despreza está olhando de cima para baixo. Quem despreza está olhando e considerando inútil, nada, incapaz, imprestável. Quem despreza demonstra esse sentimento. Só que na verdade não é esse o sentimento que está ali dentro daquela pessoa. Na verdade, muitas vezes o sentimento que está ali não é de superioridade, é o contrário. Muitas vezes pessoas nos desprezam porque nos temem, principalmente se você carrega Deus dentro de você, dentro do seu coração. Diga glória a Deus. As pessoas olham com esse olhar de insignificância para a gente. Só que no fundo, não é o que aparenta ser.
No fundo, elas estão preocupadas, incomodadas. No fundo, elas não querem que você faça nada, porque se você se propor a fazer, se você se dispor a fazer, porque Deus está na sua vida, vai dar tão certo, será tão abençoado. Então elas demonstram uma outra coisa, elas demonstram superioridade, que você não é ninguém, você não é nada. Mas lá no fundo, há uma preocupação tão grande com você. Há uma preocupação tão grande com o que você pode fazer em Deus. Quem está entendendo direitinho? Foi a reação desses homens. Aquele riso no canto do rosto, debochado. Quem vocês pensam que são? Zombaram de nós e nos desprezaram. Na verdade, era um riso de preocupação. Amém? Era um riso de quem estava muito incomodado, muito preocupado. E como é que Neemias age? É aqui que eu quero que você ponha atenção, igreja. Qual é a reação de Neemias quando ele ouve isso, essa zombaria, esse riso de desprezo, de deboche? Quando fala zombar, está associado com riso. Está associado com a brincadeira de mau gosto. É riso. E quando Neemias escuta isso, ele tem uma postura que eu e você devemos ter. Quem aqui já de cara já se identificou com essa palavra? Levanta a mão assim. Você percebe que pessoas estão incomodadas com você, se incomodam com você, mesmo que as suas intenções sejam as melhores. Quem passa por isso? Pois bem. Só que Neemias, quando ele sente essa coisa ruim, ele vê o sarcasmo, ele vê o deboche, ele vê o desprezo, ele coloca Deus na frente. A primeira coisa que ele faz é colocar Deus na frente. Deus é a sua garantia. Neemias não está preocupado em provar alguma coisa para alguém da sua capacidade, do que ele é capaz de fazer. Neemias não quer esfregar nada na cara de ninguém, não é esse o objetivo. Não é bater de frente, não é mostrar sua força, não é mostrar sua capacidade. Ele tem um projeto, ele tem um propósito, é muito grande, é muito sério, e ele não tem tempo para esse tipo de coisa. Diga glória a Deus. Está dando para entender direitinho? Então a primeira coisa que Neemias faz é colocar Deus na frente. Olha a resposta dele no 20. Então lhes respondi, ou seja, eu reagi dessa forma: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Diga glória a Deus. O Deus dos céus vai fazer isso. Vocês estão zombando da nossa insignificância. Vocês estão zombando porque o problema é grande e a gente é um punhadinho de gente. Vocês estão zombando porque a situação é crítica e a gente não tem força suficiente. Pode zombar, porque é Deus quem vai agir, operar e nos dar vitória. Diga glória a Deus. Então você não tem que provar, você não tem que medir força, você não tem que olhar e falar, não. Você não tem que ter esse sentimento de, esquece isso. Esquece isso. Saiba para que você foi chamado, que você tem um propósito, que você foi alistado, convocado por Deus para fazer aquela obra, seja ela qual for. E a sua garantia não é você mesmo, a sua garantia é o próprio Deus. Amém, querido? Ele vai na minha frente, pode zombar, pode falar, pode escarnecer, pode fazer o que quiser. Deus vai na minha frente, Deus vai me dar vitória. Amém? E ele diz mais, ele prova que aquele povo, embora desprezado, aquela cidade porém arruinada, não é terra de ninguém não. Ali a Bíblia fala desses 3 homens. Um era amonita, o outro era moabita, o outro era árabe. Ninguém era dali. Era igual urubu. Estavam ali, não faziam nada por aquilo ali. Aquilo ali não tinha valor nenhum, mas eles estavam ali em volta. E Neemias então fala para eles, olha lá, no 20 ainda:
O Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Ele está dizendo o seguinte: isso aqui não é terra de ninguém, não. Vocês são estrangeiros, vocês são de fora, nunca se importaram com este povo, nunca se importaram com essa gente. A miséria deles é lucro para vocês. Porque toda aquela região até hoje é de Israel destruída. Amém, igreja? Até hoje. Uma raiva, uma inveja, uma coisa com Israel. Então ele fala: isso aqui não é terra de ninguém, não, que vocês vão ter parte, vão ter herança, vão ter direito em alguma coisa. Não, esse povo aqui é um povo que pertence a Deus, e vocês não têm parte nisso. Então ele está dizendo: isso aqui não é terra de ninguém como vocês pensam. Deus tem ciúme desse povo, Deus tem um pacto com esse povo, Deus tem uma aliança com esse povo, e Deus vai dar vitória para esse povo. Traga isso para a sua vida, igreja. Traga isso para a sua situação, traga isso para o que você está vivendo. As pessoas querem tripudiar em cima de você. A nossa derrota produz alegria para eles, satisfação para eles, eles se comprazem. Mas a gente precisa ter consciência disso. Somos povo de Deus. A nossa vida não é uma presa, não é um troféu para eles, embora eles pensem assim: em cima desse eu faço o que eu quero, em cima daquele eu faço o que eu bem entender. Não é assim, não. Tem um Deus que nos defende, tem um Deus que nos protege, tem um Deus que nos guarda. Diga glória a Deus. É o que Neemias está dizendo aqui. Mas vamos continuar? Posso continuar, igreja? Vai comigo até o capítulo 4, versículo 1. E olha o que diz aí. Capítulo 4, versículo 1. Vamos ler até o 5. Diz assim: quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus. Na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele diz: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Dá uma pausa aqui, igreja. Você lembra que eu falei para você lá no capítulo 2 que Neemias nem começou a fazer o muro, ele só anunciou e começou os preparativos. Já foi motivo para zombaria, já foi motivo para escarnecerem, já foi motivo para desprezarem. Pois bem, agora Neemias já está reconstruindo o muro. Agora Neemias já começou essa obra, ela está avançando. E olha a zombaria, no que ela vai se transformando. Primeiro era um desprezo, disfarçado de riso. Agora já é ira, agora já é indignação, agora a coisa já está sendo revelada. O que estava dentro já está vindo para fora. Lê de novo, versículo 1. Quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado. Ficou o que, igreja? Irado e indignado, e começaram a zombar dos judeus. Amém? Amém. Agora o riso está aqui, a zombaria está aqui. Só que por trás desse riso tem ira, indignação. Eles começam a falar entre eles vão colocar isso aqui de pé mesmo, eles vão levantar esse muro mesmo. Olha a preocupação.
Então percebe que aquilo que no princípio eles falaram, vocês são fracos, agora já há uma preocupação ainda maior, agora já há uma indignação, agora eles estão falando onde é que eles vão chegar com isso. Parece com o que acontece na nossa vida? Tem algo parecido? Tem. Muito a ver com a história de muitos de nós. Ninguém dá nada para você, zombam de você. Você começa a agir a sua fé, crer no seu Deus e buscar o seu Deus e coloca o seu Deus na frente, as coisas começam a dar certo. Aquele sentimento deles vai aumentando e eles vão ficando cada vez mais indignados. Então aquilo que era só um desprezo, um incômodo no início, agora já está tomando corpo, está virando ira, está virando indignação. Se você continuar lendo, a coisa vai piorando. Se você continuar lendo, você pode ler depois na sua casa, ainda no capítulo 4, vai falar que eles não ficaram irados mais, mas eles ficaram muito irados. A ira vai ganhando volume. Se você chegar mais na frente, lá no versículo 11, está escrito que eles planejam matar Neemias e os judeus. Igreja, nós vivemos uma batalha espiritual. No mundo espiritual, saiba você que o seu adversário, o nosso adversário, ele não quer que a gente vença. Ele não quer que a gente tenha a revelação, o entendimento, a consciência de que Deus é na nossa vida e tudo aquilo que nós buscamos em Deus e colocamos Deus na frente vai dar certo, a gente vai vencer, vai ser. Ele quer te convencer do contrário, é isso que você não pode fazer. É o que Neemias fez. Neemias estava seguro, ciente do que ele estava fazendo ali e quem estava operando com ele. Deus estava ciente, ele sabia da grande obra que ele tinha pela frente, ele sabia de tudo que ele tinha que fazer e não era fácil. Ele tinha consciência da maldade dos seus adversários, mas ele colocou Deus na frente e foi. É o que você tem que fazer, é o que eu tenho que fazer. A gente não pode dar ibope, a gente não pode dar margem para que essas pessoas elas venham realizar os seus objetivos. A gente tem que estar focado no nosso propósito que Deus nos deu. Quem está entendendo disso? Posso continuar? Eu já vou encerrar aqui, eu estou finalizando já. Então esses homens saem do desprezo inicial e agora eles estão indignados, irados, eles estão agora planejando matar. Já se fala em morte, já se fala em derramamento de sangue. Daquele povo que o seu único pecado, o seu único mal foi se preocupar com aqueles que estavam na miséria, se preocupar com aqueles que estavam sofrendo. Só que mais uma vez, é aqui que eu quero encerrar, Neemias reage, mas reage com sabedoria. Mais uma vez Neemias reage, mas reage colocando a sua confiança em Deus. Lê comigo o versículo 4 e 5, diz assim: ouve, ó nosso Deus. O que significa isso, igreja? Uma oração. O que é que você tem que fazer quando tudo isso se levanta contra você? Orar. Repito, não é bater de frente, não é dizer, agora eu vou te provar. Não, esquece isso. Tem que provar para os outros. Ore. Cubra-se de oração. Cubra-se de Deus, se revista de Deus em oração. Então quando ele vê essa gente que a coisa não está de brincadeira, a coisa está ficando perigosa, já estão querendo agora, não é só um incômodozinho, ele vai falar com Deus. Essa é a garantia dele, essa é a proteção dele. Vamos ler. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro.
não encubra a sua iniquidade, e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocou a presença dos construtores. Amém, igreja? Amém. Neemias disse o seguinte: Senhor, toma as nossas dores. Senhor, olha o que estão falando, olha o que estão tramando, olha o que estão planejando. Toma as nossas dores, porque eles estão mexendo conosco, mas eu sei que eles estão mexendo contigo. Quando mexem conosco, toma conta. Em outras palavras, Deus toma conta. Deus toma conta dessa gente. Deus toma conta dessa situação. Deus, eu estou colocando na tua mão, o Senhor se encarregue de dar um jeito nisso. Nós vamos continuar trabalhando, nós vamos continuar fazendo a obra. Mas eu peço ao Senhor, eu estou colocando nas suas mãos. Eles vão responder, não a nós, mas eles vão responder ao Senhor pelo que estão fazendo conosco. Amém? Amém. Neemias partiu para a briga? Neemias quis dar uma demonstração de capacidade, de força, de poder. Continuou no propósito. Continuou naquilo que ele foi chamado para fazer. E se você continuar bem, Jerusalém foi reconstruída. Começando pelos muros, os portões, as casas, a cidade toda foi reconstruída. Amém. Amém. Aquele desprezo que era um riso mascarado de incômodo, que se transformou numa ira, e depois numa ira maior, e depois no desejo de homicídio, não prevaleceu. Deus não permitiu. Mas Deus era com eles, e eles então terminaram aquela obra. Guarde o exemplo de certas coisas. Tem gente provocando você, como quem provoca uma luz, e você está deixando, ou querendo deixar essa luz aqui para fora. Faça isso. Faça isso. Coloque Deus na frente. Se a coisa ficar perigosa, fica difícil, intensifica a oração. Parte para a oração, deixa Deus cuidar de tudo. Você vai concluir, você vai executar e vai ser bem sucedido. Amém. Amém. Fique de pé no seu lugar. Em nome de Jesus.